E hoje prosseguimos explicando algo a respeito da morte. E nós devemos conhecer e cada vez aprendermos mais a respeito desse acontecimento, a respeito dessa vida eterna, porque ela representa a eternidade, enquanto a vida mundana é uma vida de passagem. A vida derradeira, ou a vida após a morte, ela se inicia no momento da morte. A morte em árabe, al-maut. A morte não é um fim. A morte é uma passagem de uma morada para outra. A morte é o desprender da alma do corpo. Quando a alma se desprende do corpo, demos o nome de morte. E a morte não é mais do que a passagem de uma morada para outra, de uma vida mundana para uma vida derradeira e eterna. Sayyidina Adam alayhi salam sabia o que era a morte, pois Allah havia lhe ensinado todas as coisas. Sua esposa Eva não conhecia a morte. Quando seu filho morreu, ela perguntou a Adão o que havia acontecido. Adão disse, ele morreu. Ela então perguntou o que quer dizer morreu. Ele disse, ele não come mais, não bebe mais, não fala. Ela então gritou e soube que era algo grandioso ou uma grande desgraça. Dissemos então que a passagem de uma vida para outra, a passagem da vida mundana para a vida derradeira eterna, se chama morte. E ela se inicia no momento da morte da pessoa. Algumas explicações ou algumas coisas para reflexão. Em que idade isso acontece? Allah Azza wa Jalla nos ensina no Alcorão Sagrado e diz: quando a hora determinada por Allah chegar para as pessoas, eles não poderão antecipar nem protelar. A morte atinge a todas as pessoas de qualquer faixa etária, crianças, jovens, adolescentes, idosos. Portanto, ela não tem uma idade para atingir as pessoas e nem um motivo. Os motivos são vários e a morte é uma só. A pessoa pode morrer enquanto está dormindo, ou então enquanto está andando. Outros morrem por acidente de carro, outros morrem por doenças, por insuficiências respiratórias, com câncer ou algo parecido. Não podemos dizer, e nem é possível dizer, que a morte é por causa de tal coisa. E o mais impressionante é que as pessoas estão seguras a respeito da morte, como disse o Rasul sallallahu alaihi wa sallam. As pessoas se comportam como se a morte estivesse escrita somente para os outros e não para eles. As pessoas que andam de carro, que viajam, que vivem o dia a dia, se esquecem que a morte pode lhes atingir a qualquer momento. A morte é como se fosse uma flecha apontada em sua direção. O tempo da sua vida é o tempo dessas flechas chegar e lhe atingir. Portanto, a morte atinge a todas as idades. A morte não tem um motivo só, e são vários os motivos. A morte não tem um lugar onde a pessoa pode se esconder e se proteger dela. Allah Azza wa Jalla no Alcorão Sagrado diz: onde quer que vocês estejam, serão alcançados pela morte, mesmo que vocês estejam em torres fortificadas, em palácios ornamentados, fortificados ou torres, a morte irá lhe atingir. A morte ninguém conseguirá escapar dela. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado: diga, a morte que vocês querem fugir dela, ela fatalmente lhes alcançará. Portanto, dissemos que é uma passagem de uma vida para outra, atingem a todas as faixas etárias, não tem um motivo para acontecer a morte, atinge as pessoas em qualquer lugar e ninguém pode escapar dela. O que dizer, o que fazer então? Já que essas condições todas nós não temos controle sobre elas, devemos sim nos preparar para o dia da nossa morte. Devemos sim nos preparar para a passagem dessa vida mundana para outra vida e se preparar da melhor forma possível, da forma que o Rasul sallallahu alaihi wa sallam ensinou. A partir da morte inicia-se então o que chamamos a vida do barzakh. O barzakh, uma palavra árabe que quer dizer barreira, citada no Alcorão Sagrado, e diante deles existe uma barreira
até o dia que serão ressuscitados para a prestação de contas. Mas na realidade, al-Barzakh, religiosamente falando, é a vida que se dá depois da morte, é a vida que a pessoa tem dentro do seu túmulo, da sua sepultura. Todos esses acontecimentos, todo esse tempo, demos a ele o nome de a vida do Barzakh, ou a vida após a morte. É o que acontece quando a alma se desprende do corpo. E o que acontece quando a alma se desprende do corpo? Para o crente, ele recebe a visita de anjos, de faces e rostos iluminados, claros, agradáveis. Vem até ele com a ordem de retirar a sua alma. Nós vamos resumir e dizer que esses anjos param próximo da pessoa que está por falecer, com a ordem de retirar a alma dele, e dizem: ó alma bondosa, saia desse corpo bondoso para a satisfação do seu Senhor. Eles, então, resumidamente, como dissemos em outros sermões, essa alma é transportada para os céus, é recepcionada pelos anjos nos céus, com fragrância agradável. E todos perguntam: alma de quem essa alma pura? Então é respondido a eles: é a alma de fulano, com os melhores nomes que ele tinha na terra. Vamos exemplificar os nomes: é a alma do caridoso fulano, é a alma do generoso fulano, é a alma do adorador fulano, com os melhores nomes que ele carregava e gostava de escutar na terra. Até que eles chegam num ponto e Allah Azza wa Jalla ordena e diz: escrevam o nome do meu servo num lugar reservado aos devotos. Em seguida, essa alma volta para o corpo que está na terra, na sepultura, para a pergunta dos anjos. Veja bem, a alma, quando se desprende do corpo, ela faz uma viagem aos céus. Então ela se desprendeu do corpo, o corpo está num lugar e a alma viajou. E depois ela volta com a anuência e poder de Allah Azza wa Jalla para o corpo. E quando é feito o sepultamento e o enterro, todas as pessoas serão perguntadas. 2 anjos irão vir até essa pessoa, o nome deles é Munkar. Um é Munkar, o outro é Nakir. Nós não conhecemos, vamos dar uma parada, nós não conhecemos nada a respeito da vida após a morte, a não ser por aquilo que o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam nos transmitiu. Nós não podemos sentenciar com as nossas mentes a respeito desses acontecimentos, mas sim aprender através do que o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos transmitiu. Muitas pessoas podem dizer: mas será que é possível? Será que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? A pessoa, depois de morta, enterrada, vir 2 anjos e fazerem as perguntas para eles. Na realidade, nós nos acostumamos com coisas extraordinárias e passamos a conviver com elas como se não fossem extraordinárias. Nós vamos exemplificar e dizer que é possível um corpo humano. Veja só o poder de Allah Azza wa Jalla. É possível um corpo humano, depois de se alimentar, produzir sangue, e esse sangue transportar para as partes do corpo o alimento que esse corpo necessita. E sabemos que a ciência jamais conseguiu fabricar uma gota de sangue. Ou então dizer: será que é possível? E nós sabemos que é possível com o poder de Allah, mas isso está diante de todo mundo para que todos possam ver. Algo extraordinário também: uma gota seminal se transformar num ser humano que fala, anda, come, bebe, tem sentimentos, pele, ossos, músculos, cabelo, tudo através de uma gota seminal. E o porquê que desses acontecimentos não duvidamos, escutamos alguém duvidar de algo igual. E para Allah nada é difícil, como o castigo ou então o benefício e a alegria do Qabr e as perguntas dos anjos. Depois então que a alma volta para o corpo, na sepultura da pessoa, essa pessoa receberá os anjos com o poder de Allah Azza wa Jal. Nós não devemos sentenciar nós com as nossas mentes, dissemos. E as perguntas são: a primeira: quem é o seu Senhor? O crente responde: Allah é meu Senhor, porque conviveu com Allah na vida mundana, conheceu os seus nomes e sublimes atributos, adorou Allah na vida mundana. Ele vai reconhecer o Senhor quando for feita a pergunta a ele. Imediatamente ele diz: o meu Senhor é Allah. A segunda pergunta: qual é a sua religião?
Ele responde então: a minha religião é o Islã, pois ele praticou a religião durante a vida mundana, ele esteve muçulmano durante a vida mundana. A terceira pergunta é: quem é o seu mensageiro? O profeta Muhammad. A resposta: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em que idioma essas perguntas vão acontecer? Em que idioma as pessoas têm que responder? Em todos os idiomas, de todas as formas, e todas as pessoas serão perguntadas. E os crentes, muçulmanos crentes, saberão responder. Quando o crente responder essas três perguntas, ele escutará um chamado dizendo: o meu servo disse a verdade. Portanto, façam com que ele sinta dos benefícios do paraíso. Façam com que ele se vista da vestimenta do paraíso e abram uma porta do paraíso dentro da sepultura dele, para que ele possa visualizar e sentir o seu aroma e sentir a felicidade que estaria no paraíso. Essa pessoa, quando sente tudo isso, esse crente verdadeiro que está num pedaço do paraíso, a partir da sua morte, ele desejaria voltar para trazer a notícia para os familiares. Ele diz: permitam que eu volte para comunicar aos meus familiares, mas não é aceito o seu pedido, porque, como dissemos, existe uma barreira e ninguém retornará. Esse é o caso do crente. O renegador da fé, o kafir, é ao contrário. Ele recebe a visita no momento da sua morte de anjos de faces escuras, que arrancam a sua alma da forma mais terrível possível, pois a alma do kafir, a alma do idólatra, ela sente que será castigada, ela se espalha pelo corpo e ela é arrancada com toda a força. E no momento do sepultamento, depois que ela faz a mesma viagem da outra, mas as portas dos céus não se abrem para ela, como dissemos em outros sermões. Primeiro acontecimento que esse kafir, diante desse caso, ou na sua sepultura, ele será golpeado. O primeiro golpe, um golpe terrível, que todas as criaturas escutam, menos os jinn e os seres humanos. Ao contrário do crente, que sentirá o aroma do paraíso, vestirá a vestimenta do paraíso, e será aberta uma porta do paraíso para ele. O kafir vestirá a vestimenta do inferno, receberá o aroma terrível do inferno e permanecerá em castigo na sua tumba, no seu túmulo, na sua sepultura. O castigo do túmulo, ou a alegria e a satisfação do túmulo. Algumas pessoas vão ser castigadas e as outras vão estar satisfeitas, felizes. E o comprovante disso está no Alcorão Sagrado. Allah Azza wa Jal diz sobre o povo de Faraó: o povo do Faraó são expostos ao fogo ao amanhecer e ao anoitecer, e no dia do juízo final, quando chegar a hora, introduzam o povo de Faraó no mais severo castigo. Portanto, eles são expostos ao castigo todo dia, ao amanhecer e ao anoitecer, desde o momento que eles foram enterrados e morreram, e no dia que chegar a hora de prestação de contas serão introduzidos no mais severo castigo. Esse é um comprovante que as pessoas são castigadas nos seus túmulos. E no outro versículo, Allah Azza wa Jal diz: ah, se pudesses ver os injustos na agonia da morte, quando os anjos, com as mãos estendidas, lhes disserem. Portanto, a pessoa está morrendo, mas é uma injusta, é uma iníqua. Os anjos vêm até eles com as mãos estendidas e dizem: entregai-nos vossas almas. Hoje vocês serão submetidos a um doloroso castigo. Então, no momento da morte, inicia-se então o castigo, ou então a satisfação e a alegria das pessoas. Esse castigo, essa satisfação atinge o corpo e a alma, atinge ao corpo e a alma momentaneamente. O corpo recebe a alma novamente, ela desprende do corpo novamente em várias situações, mas na hora do castigo o corpo e a alma sentem o castigo, e na hora do benefício da satisfação o corpo e a alma também sentem. Demos o exemplo de uma pessoa que fez muitos pecados. É relatado que essa pessoa pecadora, no momento da sua morte ou antes de morrer, juntou os filhos e disse:
quando eu morrer, queime o meu corpo e os meus ossos que sobrarem, façam com que eles sejam destruídos, para que moessem os ossos dele. Aguardem um dia de um vendaval muito forte e joguem o pó do meu osso para que o vento leve para todos os lugares. Ele então, quando morreu, os filhos fizeram a promessa dele. Allah Azza wa Jal ordenou que os mares e a terra juntassem novamente o pó dos ossos dele e que a alma entrasse no corpo para que ele prestasse contas. Allah Azza wa Jal disse para ele: o que te fez desejar esse ato ou pedir que seus filhos fizessem isso? Ele disse: pequei demais e temi me encontrar com você. Ele pensou que moendo os ossos dele, jogando os ossos pelo vento, o pó pelo vento, ele conseguiria escapar do castigo ou das perguntas, ou escapar daquilo que ele havia cometido. Mas Allah juntou os ossos dele, a alma novamente se prendeu ao corpo e ele foi perguntado. Ele disse ao Senhor: ó Allah, temi pelos pecados que eu fiz, eu tenho temência de ti. Allah lhe perdoou por essa temência. Dizer então, não somente as pessoas que são sepultadas que vão ser perguntadas e castigadas. Qualquer pessoa que morreu e a sepultura dele onde ele se encontra enterrado, ou onde se encontram os seus ossos, no mar, na montanha ou em qualquer outro lugar. Será que esse castigo é permanente ou esse castigo pode cessar? O castigo sobre os kéfer é permanente, e o castigo, ou eventual castigo sobre os crentes, é pelo tempo ou pelo tamanho dos seus pecados. Algumas das coisas, e queremos que fiquem atentos para algumas das coisas que podem ajudar as pessoas que morreram. Uma caridade que você faça, uma peregrinação que você faça, uma súplica, um dua, para que Allah perdoe aquele morto. Ele pode ajudá-lo e pode tirá-lo de uma situação para uma situação melhor. Será que as almas se visitam? Sim, a alma dos crentes se visitam. As almas dos crentes que estão em satisfação, as almas alegres, tranquilas e satisfeitas, elas se visitam. Será que eles sabem o que está acontecendo com os vivos? Eles sabem o que está acontecendo com os vivos, pelas pessoas que morreram e levaram as notícias até eles. Quando um crente morre e a alma dele vai para o mesmo lugar onde estão os crentes, eles festejam essa pessoa como se ela estivesse vindo de uma viagem. Recebem ele e começam a fazer perguntas a ele. Nos fale de fulano, o que aconteceu com fulano, como é que está fulano. Portanto, os mortos, quando recebem uma pessoa que morreu, recepcionam e perguntam das pessoas, até que eles perguntam de uma e dizem: e fulano, o que aconteceu? A pessoa diz: mas ele já morreu. Eles ficam sabendo então que ele foi para um outro lugar. Eles sentem ou reconhecem as pessoas vivas. Uma pessoa que vai visitar um túmulo e saúda a pessoa e diz: assalamu alaikum. Essa pessoa morta reconhece e responde à saudação. Esse é o caso dos crentes. Os kéfer não se visitam, porque eles estão atormentados com coisas muito maiores. Eles estão na preocupação do castigo que eles estão sofrendo. Portanto, eles não têm tempo nem para se visitar, nem para se beneficiar, nem para sentir alegria. Esse é um resumo dessa parte que daremos, inshallah, sequência para ela na semana que vem. Pedimos que Allah tenha misericórdia de todos nós e nos salve dos tormentos da morte e dos tormentos do túmulo, e faça com que essa gente tenha uma vida pós-morte agradável para todos nós muçulmanos.